Olá, boa tarde. Começa ao vivo agora a primeira edição do Câmara Notícia e vamos ver os destaques de hoje. A 32ª reunião ordinária acontece hoje à noite com 8 itens na pauta. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude tem novo presidente. Quadro na ponta do lápis fala como negociar suas dívidas. E o Veracruz vence e joga a decisão para o 5º jogo na Liga de Basquete Feminino. E vamos abrir esta edição com as últimas informações sobre os impactos da paralisação de caminhoneiros por todo o país. Pela manhã, caminhões transportando gás de cozinha e outras mercadorias circulavam tranquilamente pela rodovia Zeferino Vaz, onde fica localizada a Replan. Já na rodovia Santos Dumont, há um protesto de caminhoneiros na altura do quilômetro 48 em Indaiatuba e caminhões estão sendo parados. E apesar da paralisação de 72 horas dos funcionários da Replan em Paulínia, a distribuição de combustíveis não deve ser afetada. Homens do Exército e da Polícia Rodoviária estão no local e a entrada e saída de caminhões acontece sem bloqueios. E vamos agora conferir os itens que estão na pauta da 32ª reunião ordinária que acontece hoje à noite. A votação começa com um turno único de discussão do projeto de decreto legislativo do vereador Tenente Santini, que concede o título de cidadão campineiro a Jaime de Souza. O homenageado nasceu na cidade de São Paulo e ingressou na Polícia Militar em fevereiro de 1990. Foi comandante de diversos batalhões de cidades do interior de São Paulo e se aposentou como major na Polícia Militar de Campinas. Em turno único de discussão, será analisado o projeto do vereador Carmo Luiz, que concede diploma de mérito jurídico à doutora Maria Cristina Kunze dos Santos Benassi. Ela formou-se em Direito pela PUC Campinas, sendo especialista em Direito Processual pela mesma faculdade. É conciliadora judicial perante a 2ª Vara Cível de Sejusc de Campinas. Além disso, é mestranda em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba. Também em turno único será analisada a proposta do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito jurídico à doutora Renata Aparecida Estraza Capa Machado. Ela formou-se em Direito pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista e possui especialização em Direito do Trabalho. Desde 2010, possui escritório próprio, onde desenvolve o trabalho de assessoria a empresas. Também em turno único será analisada a proposta do vereador Luiz Cirilo, que concede a medalha Carlos Gomes a João Roberto Mian. O homenageado destaca-se há mais de 15 anos pelo seu trabalho no radialismo. Também em turno único, o projeto de lei do vereador Professor Alberto, que denomina a Praça Zildinha Aparecida Oliveira de Melo o Sistema de Lazer 5 no loteamento Montblanc Residência. O item 6 da pauta é a primeira discussão do projeto de lei do vereador Campos Filho, que altera artigos da Lei 9.923 de 1998, que trata da comercialização de gêneros alimentícios e serviços nas bancas de jornais e revistas e instalações removíveis em Campinas. A alteração adequa a Lei de 98 ao Código de Defesa do Consumidor, modificando artigos que prevêem sanções que o estabelecimento estará sujeito se não cumprir a regra. O item 7 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Ostri, que concede a medalha Diploma de Mérito Jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Gláucia Aparecida Franchini Silva. Formado em jornalismo pela PUC Campinas em 2012, trabalha na Rádio CBN Campinas desde 2010. Além disso, tem pós-graduação em Gestão de Comunicação para o Mercado pela Exanc. E por fim, será analisado em primeira discussão o projeto de lei com emenda de autoria do vereador Marcelo Silva, que trata da instalação de avisos de dispositivos de segurança em escadas rolantes de estabelecimentos com circulação de público no município de Campinas. Esses locais também deverão colocar avisos com orientações quanto aos cuidados que os usuários devem tomar para evitar acidentes. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude tem um novo presidente. Vamos conferir.
A saída do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que assumiu a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa, provocou mudanças na composição de algumas comissões permanentes da Casa. No lugar do parlamentar, assumiu o suplente Carlinhos Camelô. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, que Peta era presidente, assumiu a presidência o vereador Campos Filho, pela regra de ser o mais velho do grupo. O parlamentar, que já preside a Comissão da Região Metropolitana de Campinas, fala da responsabilidade de assumir esse novo trabalho. Uma responsabilidade muito grande, porque o trabalho que vinha sendo feito pelo nosso companheiro vereador Peta, conforme você disse, agora deputado estadual, a gente pretende dar continuidade a isso aí. E principalmente com os fatos que envolvem hoje as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Um deles é a gravidez na adolescência, que é um problema que a gente vem enfrentando há muito tempo e isso tem que ser discutido. Outra pauta que a comissão deve focar é no que se refere à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes na região. Eu coloco como uma das prioridades, que é exatamente a exploração sexual das nossas crianças, dos jovens, dos adolescentes. São Paulo, para que se tenha uma ideia, é o estado onde nós temos o maior número de abusos contra crianças. É só a gente ver pelos jornais, pelas emissoras de rádio, o que acontece no dia a dia. As grandes vítimas, eu digo sempre assim na comissão, e falava sempre ao Gustavo, que para nós é uma vergonha, para nós adultos é uma vergonha o que estão fazendo com as nossas crianças e outras situações mais que serão debatidas. E a Câmara aprovou um requerimento que pede informações da INDEC sobre os gastos com o trânsito. O documento é de autoria dos vereadores Marcelo Silva e Tenente Santini. Depois da divulgação da planilha de gastos da INDEC, a empresa que gerencia o trânsito de Campinas, os vereadores Marcelo Silva e Tenente Santini decidiram fazer um requerimento para pedir mais informações. De acordo com o documento, a planilha que mostra valores disponibilizados para educação, fiscalização, sinalização e planejamento de trânsito foram muito genéricos. Nós fizemos 4 perguntas. Dentre essas 4 perguntas, fizemos vários subitens, justamente para quê? Para que fique especificado de forma clara onde fora empenhado e gasto, por exemplo, esses 188 milhões que fora com relação à fiscalização. Por exemplo, foi fiscalização com relação ao quê? Existiu algum ente, alguma pessoa jurídica que foi contratada? Se sim, houve licitação. Os outros assuntos também ganharam subitens no documento que vai ser enviado à INDEC. A empresa vai ter 15 dias para responder ao requerimento, que podem ser prorrogados por mais 15. Nós fizemos com relação à fiscalização, com relação à educação no trânsito, com relação à sinalização. Então acho que agora é um momento importante para a INDEC mostrar de forma pormenorizada aonde foram gastos esses 100 milhões de reais. De acordo com o parlamentar, se a resposta da INDEC não for satisfatória, eles poderão entrar na justiça para pedir mais detalhes dos gastos da empresa. Se não vier a resposta condizente, nós entraremos aí com uma ação judicial, porque é a última instância, né? Acho que nós fomos a fundo, fizemos vários requerimentos, houve aí uma tentativa de demonstração, não é satisfatória, porque você tem que pormenorizar, você tem que descrever item por item, onde foi gasto, comprovar. E aí nosso próximo passo será entrar com ação judicial, e aí sim o judiciário irá decidir. E vamos de previsão do tempo. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, uma frente fria vai passar pelo estado de São Paulo e deve provocar mudanças, principalmente no litoral. Aqui para Campinas, amanhã a previsão é de mínima de 12 graus e a máxima de 27, e as temperaturas se mantêm próximas na sexta-feira, com a mínima em 13 e a máxima também em 27 graus. E como hoje é quarta-feira, é dia do quadro Na Ponta do Lápis, e o assunto de hoje é como negociar suas dívidas. Quem acompanha o nosso quadro sabe que a melhor forma de não se endividar é planejando os seus gastos. Mas se você já está em uma situação complicada, acompanhe as dicas de hoje.
primeira coisa, principalmente se ela estiver perdendo o sono, né? A gente tem pelo menos 3 formas de conseguir resolver isso. A primeira delas é ela conseguir um empréstimo a juros baixos, ou eu falo um dinheiro barato. Às vezes com algum parente, familiar, amigo, sendo que isso não envolva as relações, né? Que seja muito bem conversado, e vai lá e vai sanar esse problema e aí vai começar uma nova vida. Ou ela pode negociar com a própria instituição, né? E estancar esse foco desse endividamento, seja ele um cartão de crédito, um cheque especial, empréstimos acumulados e tal, e falar para o banco que quer uma parcela que caiba no seu orçamento. E quanto a essa parcela, voltando ao que a gente olha para percentual, não pode exceder 20% do que você ganha, jamais, porque senão você vai deixar de fazer outras coisas na vida para pagar empréstimo. Negociar isso e estancar juros, porque os juros sobre juros é o dinheiro mais caro, né? E a outra coisa que ela pode fazer também por exemplo, se desfazer de algum bem ou alguma coisa que ela pode sanar esse problema. O que eu falo é não pedir empréstimo para cobrir dívida, é estancar dívida. Você chega para o banco e fala, olha, eu não quero mais esse cartão de crédito e eu quero negociar isso. Aí essa parcela tem que caber no seu bolso. Aí para de usar esse produto e coloca a cabeça no lugar, coloca o orçamento no lugar e depois faz novas escolhas. Então, para o banco também, qual é o menor empréstimo, a menor taxa que eu tenho para pagar essa dívida e estancá-la? Não o pegar um dinheiro para cobrir, porque isso às vezes vai ficar bem mais caro mesmo. Como que a gente analisa se isso é um problema financeiro? Eu costumo falar para as pessoas, se você recebesse um dinheiro hoje para sanar esse problema, ele nunca mais voltaria a acontecer? Ele não é recorrente? Porque se ele for recorrente, ele não é um problema financeiro, é um problema de comportamento. E aí você precisa de auxílio para a reeducação financeira. Então, se está no momento de desespero, nós temos hoje alguns produtos, alguns aconselhamentos que a gente consegue fazer em 1h30, 2 horas, para que a pessoa tome um rumo, tome uma decisão. E às vezes é muito difícil tomar a decisão sozinha, né? Então por isso que os profissionais existem. E aí também a pessoa vai ter um norte. Aí ela começa a ficar mais tranquila, ela produz mais, ela trabalha melhor e ela vê que aquilo não é o melhor caminho para ela voltar a fazer, né, o endividamento. Essa foi a nossa dica de hoje. A semana que vem a gente volta. Tchau! E o líbero Bruno Belo, de 19 anos, do vôlei Renata, foi convocado para a Seleção Brasileira Juvenil para jogadores com menos de 21 anos. Ele vai participar dos treinos em Saquarema, no Rio de Janeiro, para o Campeonato Sul-Americano da categoria a partir de agosto. Uma boa sorte para ele. E o Veracruz mantém vivo o sonho do título da Liga de Basquete Feminino. Ontem ele venceu o Sampaio Corrêa no Maranhão e empatou a final em 2-2 e agora vai decidir a taça aqui em Campinas. Foi um jogo de superação das meninas de Campinas que, apesar de chegar à decisão de maneira invicta, foram para o 4º jogo da série pressionadas por 2 derrotas para o Sampaio Corrêa. Mas ontem, mesmo jogando no ginásio Castelinho, em São Luís, o Veracruz venceu o jogo por 62-51 e empatou a final em 2-2. O destaque da partida foi Melly Greter, que anotou 31 pontos e 10 rebotes. Agora o time campineiro vai decidir o título em casa no ginásio da Ponte Preta Paineiras, num duelo marcado para o domingo às 3 da tarde. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição às 5 da tarde.